Nós já vimos os nomes atribuídos ao diabo e os demônios. Vamos falar um pouco sobre os traços da personalidade e também as suas limitações. Eu não vou ler todos os versículos não, porque são versículos que a gente já viu ao longo desses dias, correto? Vamos dar uma adiantada. Mas ele é chamado de mentiroso, homicida, mentiroso, pecador contumaz. Contumaz é sempre, que repete, que faz de maneira intencional, habitual. Ele é acusador e ele é adversário. Então são traços da sua personalidade, mas ele também tem limitações. Nós já falamos sobre elas aqui quando a gente leu algumas passagens e já conversamos sobre isso. Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Ele sabe aquilo que você permite que ele saiba, não é? Falando, revelando, praticando. Ele não consegue ler o seu íntimo, sua mente. Ele não é consciente de todas as coisas do mundo. Ele também não é onipresente. Ele não pode estar aqui, ali. E talvez você nunca seja tentado diretamente por Satanás. Jesus foi, mas você pode ser que não. Eu tenho uma dúvida. Eles conseguem ler, tipo, ler livro assim, ler? Não sei. Não livro, mas tipo assim. Sei, não, mas pensando assim. Kindle talvez. Só em versão demo, né? Na versão demo. Eles conseguem guardar assim, então. A versão dele. Y fue así como terminaron discutiendo cuántos ángeles caben en la punta. A ponta de uma coisa. A gente começou assim, né? Eles só sabem todos os idiomas da terra. Mas ler também? Eles sabem todos os idiomas da terra. Ele não é sempre eterno, ele teve um início. Ele foi criado. Ele pode ser resistido. Tiago capítulo 4, versículo 7, e esse eu quero ler. Isso é importante. Alguém pode ler Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isabel, qual é a estratégia dita por Tiago para resistir ao diabo? Submeter-se a Deus. Aproximar e se submeter a Deus. Não tem mal nenhum que resista à presença de Deus. Não tem trevas que consiga subjugar a luz de Cristo, a luz de Deus. A luz do Senhor e a presença de Cristo, nenhum mal persiste. Então é correr para os braços do Pai. É a maneira de, nesse caso aqui, resistir ao diabo. Por isso há uma corrente popular que diz: você não fala maldição, não xinga, tudo, porque se o diabo escutar, aí tá frito, né? É. Mas você pode pensar. Não. É. É verdade. Sem falar, porque por causa da onisciência. É. Só que o pensamento precede a ação, então é um perigo também. É um perigo. A gente falando sobre isso, a gente considerou Judas, quando ele falando sobre o destino dos ímpios, das pessoas ímpias, ele dá alguns exemplos do julgamento, recorrendo a julgamentos do passado, como foram julgados aqueles que saíram do Egito e se rebelaram contra Deus, e como foi julgado os anjos que se rebelaram contra Deus, e como foi julgado Sodoma e Gomorra. Só que até quando ele vai lidar com o demônio, não tem que ficar batendo papo nem xingando. Ele diz:
Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel tinha toda a autoridade para tal. Quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mesmo cabendo fazer acusações injuriosas contra Satanás, que caberia, ele não fez, mas ele disse: o Senhor te repreenda, e bastou. Então é se aproximar de Deus, e deixa que Deus vai agir contra ele. Mas o diabo tem uma atuação em relação aos descrentes e uma atuação em relação aos fiéis. A gente já viu isso em alguns momentos. A atuação em relação aos descrentes é cegar o entendimento deles para que não percebam a vontade de Deus e se arrependam. Arrancar a palavra dos corações. E usar pessoas para se opor à obra de Deus. Mas ele também busca uma atuação em relação aos fiéis. Tentar a mentira, acusar e difamar. Então, Abraão, parece que tem essa acusação e essa difamação ainda. Dificultar o trabalho dos fiéis, usar demônios para tentar nos derrotar, tentar a imoralidade, semear o joio ou incitar a perseguição. Mas, Ranieri, e as possessões demoníacas ainda existem hoje? Vamos pensar sobre isso, certo? Eu tenho o meu pensamento. E pode ser que seja divergente e diferente do seu. Vamos continuar amigos. Pode ser? As ideias podem conflitar. Uma pessoa. E a possessão maligna? O que é que vocês pensam? Eu acredito só em relação a macumba. Teve macumba como eles fazem aquele festejo lá, eles falam que recebe o espírito. Para mim, eu acho que quem procura acha. Se eles estão falando e adorando, eu acho que eles estão liberando o corpo dele para poder receber. É isso que eu penso, não sei se está errado. Mas quem não está em Cristo já não é posse de Satanás? Eu penso que como o mundo jaz no maligno, qualquer pessoa está suscetível de fazer, e ainda mais se a pessoa vive de forma correta. Querendo ou não, todos nós vivemos, né, porque somos pecadores, mas o pecado está aqui. A obra do maligno está aqui, então pode acontecer. Creio eu, né? Às vezes a gente tem ideia de posse, aquela coisa de estar se rolando, Manifestar, no de exibir. e às vezes necessariamente. De exibir que está sob o controle dele. Ok. Mas a posse é todo aquele que não está em Cristo. Tu não precisa estar para não. Mas antes de entrar nesse assunto, deixe-me falar que devemos nos ocupar com Cristo. Lembra? A gente acabou de ler Tiago. Para resistir o maligno, a gente faz o quê? Se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus. Então a gente deve se ocupar com Cristo. Eu não preciso ser expert em diabo, mas eu preciso ser expert em Deus, em Cristo. Eu preciso ser especialista no relacionamento com Cristo, vivendo segundo a vontade de Deus. Eu preciso me aprofundar, conhecer cada vez mais, intimamente, esse relacionamento com Cristo. Ou então a gente vai ficar vendo o demônio em cada pessoa com quem nos encontramos. Eu tenho uma parábola que eu até escrevi o texto aqui. Você pode ler para mim, Paulo? Certo piloto de barco fazia durante anos uma rota em um rio, cheio de perigosas rochas submersas. Qualquer desvio e o barco poderia bater em uma das rochas. Um dia, um passageiro, ao ver a destreza com que o piloto conduzia o barco, perguntou-lhe: Você precisa conhecer todas as pedras deste rio? Não, respondeu o barqueiro. Basta que eu conheça o canal. Assim deve ser conosco.
Se ficarmos preocupados com os perigos que nos cercam, viveremos atribulados e intranquilos. Mas se conhecermos o caminho, Cristo, os perigos passarão por nós e seremos guardados. Ocupe-se com ele. Imagine ele decorar todas as pedras que estavam submersas. Ele só precisava guardar o caminho seguro para chegar até o outro lado. Se a gente se preocupar com tudo que é de errado, de perigo, a gente se desconcentra do que é o verdadeiro. É aquela ilustração que eu acho que todos da sala conhecem, mas é como é que faz para reconhecer uma nota falsa, né? Você estuda a verdadeira. Todas que são diferentes delas são falsas, porque não tem limites para ter nota falsa. Então não dá para estudar todas, porque cada vez está se criando outra. Então, Ranieri, isso aqui é possessão demoníaca ou não? Isso aqui é ou não é? 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 Isso aqui é? Isso aqui é? Eu vou me ocupar só nisso. Isso é uma loucura. Eu não vou estar focado em Cristo nisso. Mas investigar todos os casos que acontecem, eu não vou me ocupar com isso. Não cabe ao cristão repreender Satanás ou falar mal dele, mas sim resistir a ele. A função de repreender Satanás é de Deus, não do homem. Zacarias 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Foi o que Miguel fez sem ousar repreender Satanás. Muito embora seja Miguel quem expulsará Satanás do céu, quem expulsar Satanás do céu, não, quem irá expulsar Satanás do céu, em Apocalipse 12:7. Da Epístola de Romanos até Judas, nada é falado sobre expulsar demônios. Da Epístola de Romanos até Judas, nada é falado sobre expulsar demônios. Eu já compreendo que esse assunto não é tão importante para mim. Senão em cada carta teria. Se fosse uma atividade importante para o cristão, certamente estaria detalhado ali, mas não há uma palavra sequer. A exortação para os cristãos é no sentido de vestir a armadura de Deus, de resistir o diabo, nos precavermos dele e não deixar espaço para ele agir em nossas vidas. Isso pode muito bem indicar que o papel dos cristãos, do cristão neste mundo, não é sair por aí expulsando demônios, mas combater contra eles nos lugares celestiais, em oração, pregando o Evangelho para libertar aqueles que estão cativos. Porque mesmo que a pessoa tenha o demônio expulso dela, se ela não se converter, de nada valeu. Eu só adiei o mal. Não preciso encontrar uma pessoa espumando pela boca, se debatendo no chão e falando com voz gutural para estar diante de alguém nas garras do diabo. É andar na rua. Andar na rua eu vejo todo dia. Pessoas que jazem no maligno, perfumadas e penteadas. Basta entender que qualquer incrédulo, até agora mesmo, que a gente vive, eles estão vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Como cada um de nós que cremos também estávamos antes de Deus nos tirar, segundo a potestade das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No Antigo Testamento, quase não vemos casos de possessão demoníaca. O ministério de Jesus englobava pregação, ensino, cura, libertação, ressurreição e salvação. Ele veio como um renovo no meio de uma terra seca, correto? E quando chegou esse renovo no meio de uma terra seca, quando ele pôs os pés sobre a terra, parece que isso inquietou as hostes do mal.
visto que até então o maligno valente guardava essas pessoas, armado em sua casa, visto que até então o maligno valente guardava, armado a sua casa, e em segurança mantinha tudo quanto tinha. Quando então chegou o que é mais valente que ele, para tomar-lhe a armadura e os despojos. Não chegou alguém que era mais valente que ele, para tomar? E foi permitido que ele se manifestasse, inclusive, para revelar Jesus Cristo como Salvador. Não há relatos sobre possessão diabólica. O diabo não entrava no corpo de ninguém. A não ser da serpente. Ele se transformou, não é? Mas não existe possessão diabólica. Não existe nas Escrituras. No Novo Testamento há relatos de jovens, de crianças com possessão. Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Mateus 9:21-20. E trouxeram-lhe e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando e perguntando ao pai dele: quanto tempo há de lhe suceder isso? E ele disse: desde a infância. Marcos 7:26. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha ou filhinha um demônio. Também havia espírito das prostituições, Oséias capítulo 5, versículo 4, que tinha a ver com a infidelidade de Israel e sua prostituição com os ídolos pagãos. É complicada essa passagem. Talvez nos levasse a fazer isso. Mas dizia assim: o meu povo consulta a madeira e sua vara lhe responde. Sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros. E com as meretrizes sacrificam. Efraim está entregue aos ídolos. Indicando claramente que prostituição, nesta mensagem, tem um aspecto de infidelidade com Jeová e idolatria. E o profeta continuou: ouvi isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que fostes um laço contra Mispá e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim e Israel, e não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o Senhor, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Dá a entender que a idolatria era uma prostituição espiritual. O pentecostalismo trouxe de volta práticas de exorcismo da Idade Média. Cosmovisão. Tem considerado qualquer comportamento fora do usual como possessões demoníacas, incluindo doenças e distúrbios mentais. Não considerar nada pode ser um problema, e considerar tudo pode ser um problema. Caso de mulher possuída queimada em fogueira em igreja evangélica choca Nicarágua. Excessiva preocupação com Satanás poderá ser um tropeço para a sua vida cristã. A melhor resposta, quando diz assim, ainda há possessão demoníaca hoje, a melhor resposta sempre está na Bíblia. Vamos ler essa parábola aqui. Lucas 11, 24-26. Pode ler. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem,
Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É uma parábola, não é? Qual a natureza de uma parábola? Como se descreve uma parábola? É uma história Exemplo da vida fictícia real. que usa termos do dia a dia para poder dar uma lição de moral. E explicar coisas espirituais. E explicar coisas espirituais. Coisas que não tem como. Uma história com elementos de natureza, de ordem deste mundo, mas que se aplica ou se considera questões espirituais. Pode ser assim, né? Por que lugares áridos? Porque no imaginário daquela época, os demônios habitavam em ruínas e não se confortam em lugar nenhum. Restos de cidade, ruínas, restos de construções, no imaginário deles, eles habitavam esses lugares. Onde está o conforto e a paz, já que eles viverão em tormento? Como é que acontece? Essa parábola é uma base que as pessoas atiram para tudo que é lado. Tem 3 problemas para resolver quando a gente faz a pergunta: ainda há possessões demoníacas hoje? 3 linhas, que a gente pode até colocar mais com relação a isso, certo? Existe o racionalismo. Só o que a razão humana entende é real. A gente já viu que isso não é muito bom, esse pragmatismo. Existe a superstição, uma crença indiscriminada que inclui espiritismo, animismo, neopentecostais. Mas, por outro lado, essa questão tem alguns problemas que são poucos dados bíblicos. A Bíblia fala pouco do diabo. No Antigo Testamento é Deus e pronto. É difícil resolver isso. O maior trabalho de Satanás não é a possessão, é a tentação. Fique preocupado com tentação, não fique preocupado com possessão, porque esse não é o maior trabalho dele. Porque a atuação não é só nas possessões. A palavra aqui é influência. A influência de Satanás. Esse é o perigo. Ainda há possessões demoníacas hoje? 12 pontos sobre o que é possessão demoníaca no Novo Testamento, e você pode comparar com o que talvez você já experimentou ou já viu. E aí você compara se o que você viu está dentro dessas questões ou não. Certo? Fica para você nessa questão. Primeiro ponto é que possessão demoníaca no Novo Testamento, a pessoa fica passiva, fica sem domínio, exceto aquela moça escrava. Mas ser escravo já é passividade. E isso elimina a questão de existir um cavalo ou um médium. Que incorpora, que abre e fecha, liga e desliga. Já escutaram o médium dizendo? Em mim não baixa qualquer coisa, em mim baixa o que eu deixo baixar. Já escutaram isso? Eu já vi reportagem. O médium diz isso: em mim não baixa qualquer coisa, em mim só baixa o que tem que baixar. Eu não deixo qualquer coisa me tomar. Mas o que baixa nela, se a gente considerar que não é coisa de Deus, é coisa demoníaca, por que ela disse que pode baixar qualquer coisa, ela permite, e no outro que está manifestando domina completamente ela? Então uma coisa deve ser, outra coisa não deve ser. Ponto 2. A pessoa fica debilitada. A gente tem o exemplo do escravo lá. Outro, há um conhecimento sobre-humano. Eu já vi entrevistas de demônios em cultos assim, que o demônio errou tudo. E aí depois o pastor disse: não, é porque o demônio também é um espírito de mentira. Está certo esse final. Hã? Está certo a conclusão dele. Habilita a pessoa, uso do corpo. Não acontece com um demônio tomando várias pessoas, mas pode acontecer o contrário, de uma pessoa com 7 demônios.
O contrário não é. Nem tampouco uma casa com vários demônios. O outro é que pode entrar e sair. Nunca é tratada como pecado. Nunca foi tratado como pecado. Porque até crianças são citadas no Novo Testamento. O alvo era destruir e fazer o mal, Atos 16. Na possessão, o demônio mantém a sua personalidade e o seu pensamento. Pode haver ligação com idolatria. No Velho Testamento, idolatria e possessão estão relacionadas, bem como no Novo Testamento, em terras gentílicas, que eram lugares pagãos. Não se conhece no Novo Testamento possessão secreta. Eu sei que tem alguém aqui endemoniado. Quem? E faz a fila. Aí tocou, a pessoa se manifesta. Tal frase não é vista no Novo Testamento. E nem tudo que você encontra no Novo Testamento é demônio. Pode ser doenças, pode ser inclusive epilepsia. Então vamos pensar em 4 respostas. Ainda há possessão demoníaca hoje? Respostas possíveis. Sim, há. Não, não há. Talvez. E a 4ª, não dá para saber. Uma dessas está certa. É difícil bater o martelo, se a gente for pensar. Respostas possíveis. Sim. No Novo Testamento existe. E o método para expulsar eram dons carismáticos e oração. Dons do Espírito Santo. Dons milagrosos. O problema, hoje, dada a extinção desses dons milagrosos, como é que vai expulsar demônios? Possibilidade. Uma uniformidade, passado e presente. Se acontecia no passado, acontece hoje. Problema. Não há no Antigo Testamento ocorrência de possessão. Saul ficou possesso, mas diz lá que era um espírito da parte de Deus. Então não é o mesmo, não tem uniformidade no Velho e no Novo com relação à possessão demoníaca. Mas essa uniformidade foi interrompida na cruz, porque de Romanos a Judas não tem nenhum relato. Pode ser uma desuniformidade. Jesus não foi reconhecido como exorcista. Ele não exorcizava. Ele os repreendia. Que tem a ver com intimar, mostrar quem tem mais autoridade e honra nesses casos. Minha opinião, e a gente pode deixar de ser amigo agora, foi um fenômeno limitado ao tempo de Cristo e dos apóstolos. Nas listas dos dons não aparece expulsar demônios. Aparece profecia, servir, ensinar, encorajar, repartir, liderar, exercer misericórdia, conhecimento, fé, cura, operar milagres, discernimento, língua e ajuda. Mas Raniel, e operar milagres? Não tinha nada a ver com isso. Raniel, quando a Bíblia fala que vai ter pessoas que vão dizer, eu expulsei demônios no seu nome, está se referindo nesse tempo de agora, né? Ou não? Pode ser. Pode ser. Entre dons ministeriais e dons milagrosos, a gente tem os dons ministeriais. Porque os apóstolos tinham o poder de repassá-los na imposição de mãos. Quem recebia os dons milagrosos por imposição de mãos dos apóstolos não conseguia repassá-los de volta. A gente tem exemplos disso nas Escrituras. O sujeito, Simão lá, espera os apóstolos chegarem para pedir esse dom. E se não tinha como expulsar demônios sem dons carismáticos, por que Deus ia permitir que eles estivessem agora? Isso é uma posição, certo? Períodos especiais nas Escrituras aconteciam essa manifestação de possessão demoníaca. Eu vejo nas Escrituras
períodos especiais, como por exemplo, a criação do mundo e da humanidade. Satanás está lá. O estabelecimento de um povo especial nos dias de Moisés e Josué. Era uma coisa especial, apareceu. A tentativa de restaurar a nação, os dias de Elias e Eliseu. Parece algumas coisas demoníacas lá. A chegada do reino estabelecido, a chegada do reino estabelecido. Vamos pensar que seria, não? Os dias de Cristo e dos apóstolos, aí tem um monte. Aparentemente, sempre que Deus concedeu um poder miraculoso, ilimitado aos seus seguidores, permitiu-se ao diabo e aos seus seguidores um poder miraculoso limitado. Por exemplo, aqueles mágicos do faraó. Eles fizeram alguma coisa ali, não é? Que enganou o povo e considerou. Quando esse período especial terminava, cessava a capacidade de se efetuar os milagres, não só para os seguidores de Deus, mas também para o diabo e seus cooperadores. Na carta do Novo Testamento não tem menção sobre isso. Os demônios não podem mais possuir alguém, obrigando a pessoa a fazer coisas contra a vontade. Se o diabo e seus demônios têm alguma influência na vida de alguém, é porque foi permitido que ele exerça influência. Permitiu ser influenciado pelo diabo. Jesus mesmo explicou a expulsão de demônios como preparação para a vitória completa sobre Satanás. E Zacarias tinha profetizado sobre a nossa libertação do pecado em Cristo e disse que entre o povo do Senhor não haveria mais idolatria, nem profetas, nem espíritos imundos. E a derrota de Satanás começou na vinda de Jesus Cristo, que recebeu um golpe mortal. Abra 1 Pedro 5:8. Pode ler? Pode ler. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Porém, ele está aí. Mas, alguém pode dizer, Ranieri, não tem mais o dom de cura milagrosa de uma pessoa e pôr as mãos sobre outra, sobre doenças, porém ainda existem doenças. Então não poderia não ter mais o poder miraculoso de expulsar demônios e ainda ter demônios. É uma boa pergunta. Não sei responder sobre isso. Você pode considerar essa questão no seu coração. Cadê o meu outro slide aqui? Perdi o outro slide aqui. Mas o que é mais forte para mim, que trava a minha mente, é considerar essas coisas à luz desses fatos aqui bíblicos. E mesmo que a gente não chegue a uma conclusão em relação a isso, o ponto é o quê? Existe. E ele tem influência sobre cada uma pessoa. E a maneira de combater e vencer? Aproximar-se de Deus. E qual é a maneira de libertar esse mundo da influência de Satanás? Levando as pessoas até perto de Deus. E vamos fazer isso. Nesse caso. Sim, Marcelo? Luciano, eu tenho uma dúvida. A gente estudou Apocalipse um tempo atrás e a gente estudou o capítulo 20, né? Aí eu queria perguntar a tua opinião sobre esses 3 versículos que tem a ver com esse lance de tipo, o Satanás, ele tá limitado, né? Tipo, na época de Jesus ele foi... Ilimitado. Tava ali super com raiva, né? Daí Jesus venceu, né? Assim como os discípulos tinham poder ilimitado, ele deu esse poder... Liberou, né? Liberou. Aí olha como é que diz assim, ó.
Apocalipse 20, versículo 1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, que a gente sabe que é Satanás, né? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, né? E o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Daí eu não sei porquê, quando me veio na cabeça, quando você falou do cachorro, né? Porque, tipo assim, ele tá preso, né? Só que ainda assim ele tem um raio de ação ali, aqui no mundo, né? É o que eu penso. O É o que eu penso com relação a isso. E a sua atuação que mais me chama a atenção é sobre influência. E a influência dele está por aí. E uma influência não precisa ter a presença. A pessoa pode influenciar sem estar perto. É um assunto complexo. Não vou dizer que a gente consegue bater o martelo. Sim, não. Quando eu vejo Tiago 1,14, ele fala: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. E aí vem a consequência. Então, esse desejo sendo consumido dá luz ao pecado. E a passagem que foi lida de 1 Pedro: estejam alerta e vigia, o diabo inimigo está ao redor. Então, se eu quiser me conhecer melhor, eu olho pelos meus pecados e eu vou conhecer a parte vulnerável em mim. Então, quando eu atribuo a tentação ao diabo, e ele tenta, é um tentador, mas eu paro de olhar a minha fragilidade, porque ele só tenta e entra aonde aquilo já está no meu coração. Exato, a gente falou sobre isso aqui, né? A gente falou sobre isso aqui, exatamente. O cara chega atrasado, tinha que ficar quieto, não falar nada. Não, endossa, sabe por quê? Isso tem tudo a ver, porque a gente está querendo resolver e fechar uma pergunta e um debate usando a estratégia e olhando para o lugar errado. Exatamente. É dizer, vamos sair daqui com essa questão resolvida, quando na verdade Cristo está nos levando para um outro lado. Mas a gente está angustiado querendo responder isso. E querendo culpar o Satanás, sendo que é claro que ele é o tentador, ele é sagaz e ele aproveita essa falha nossa. Mas é nessa falha que precisamos trabalhar em nós. Exato. Né? Para mim, qualquer pessoa no Novo Testamento tinha o poder e a autoridade de expulsar demônios? Qualquer pessoa tinha? Tem uns que tentaram e não conseguiram? Não, tem os que tentaram e não conseguiram, apanhar e foram tribulados. Quem conseguia? Os relatos. Os apóstolos e quem dava. Os apóstolos e quem estava envolvido com Cristo. Uma vez que para mim cessou esses dons miraculosos, mas não cessou o poder de vencer o diabo pregando o Evangelho. Nesse sentido. Y las dolencias siguen existiendo, pero Dios da sabiduría a la humanidad para combatirlas. Da maneira mais eficaz, que não é a expulsão. No, digo yo las dolencias, las enfermedades. As enfermidades? Usted citó el ejemplo. Sim, não por milagres, mas por providência. Providência de Deus. Se uma pessoa crer no Senhor Jesus, de fato, quer abandonar a sua vida de pecado, se arrepende dela, confessa a Cristo verdadeiramente e é batizado, acabou a possibilidade de possessão demoníaca. Temos que cuidar das nossas brechas. Aí a gente vai ter que cuidar das brechas nesse sentido. Sim, Marcelo? Você disse assim, você disse aí que cessou esses dons miraculosos. Os dons miraculosos. Marcos capítulo 16, versículo 15.
Jesus falou aos discípulos, e ele disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Não tem problema com essa passagem. E ela vai ser resolvida lá em Atos, quando eles vão com poder mostrar a chegada do reino de Deus, e isso vai evidenciar que os apóstolos tinham tudo isso. Não, eu estou falando não dos apóstolos. E estes sinais seguirão. Esses seguirão. E seguiu, os apóstolos tinham. E seguiu, os apóstolos tinham. E depois todos os outros, para os quais eles impunham as mãos, também tinham esse poder. Então a minha dúvida é a seguinte, um exemplo. Quer dizer, se hoje uma pessoa estiver possuída de demônio endemoniado, seja lá o que for, nenhum cristão, em nome de Jesus, vai poder expulsar. Na minha humilde visão, ele não vai estar possesso endemoniado. Porque eu já vi, assim, no Nordeste você já ouviu essas palavras, que um homem é para outro homem. Mas eu já ouvi uma passagem onde, já vi situações em que 4 carros da polícia, com 6 policiais cada carro, que naquele tempo os carros eram grandes, era bem no meio, e para pegar um indivíduo e algemar e não conseguia. Compreendo, respeito sua experiência. Você entende? Como também já vi um doido dentro de um ônibus que 8 homens tentaram tirar ele de dentro e não conseguiram. E também já vi um indivíduo tomar 3, 4 garrafas de cachaça e não ficar bêbado. Sim, também respeito sua posição. Mas eu não posso dizer que ele está endemoniado. Só que ele tem uma grande resistência à cachaça. Você vai poder dizer, ele está endemoniado. Eu vou dizer, eu tenho minha dúvida. Entende? E a gente vai conviver como irmãos. Eu tenho uma experiência. Estava conversando com um amigo meu, né? Que a gente faz direito, e aí ele estava me contando que o professor dele falou sobre o João Imortal, que é um brasileiro que tentaram assassinar ele. Aí deram um tiro na cabeça dele. Aí ele levantou, como se não tivesse levado o tiro, reagiu. Aí o cara tentou atirar de novo, a arma ainda atirou, o cara tava com uma faca, deu 2 facadas nele. Ele não sentiu nada, continuou reagindo, segurou o cara, pegou uma picareta e matou o cara. Entendeu? E aí estava sendo processado por homicídio, o cara que se defendeu. E sobreviveu, foi pro hospital, teve todos os cuidados médicos e sobreviveu. E aí o pessoal achou, os médicos ficaram tipo, como assim, né? Esse cara sobreviveu a essa violência. E ele não foi preso por legítima defesa, né? Porque ele se defendeu da agressão que ele estava tendo. Daí eu fiquei pensando, e ele ficou me perguntando, cara, como isso é possível, né, e tal. E, na minha opinião, né, foi sorte, né? Tipo, ele deve ter levado um tiro na cabeça e não foi num lugar vital, né? Que a gente vê gente que entra viga na cabeça e não morre, né? Tipo, perde parte do sangue e não morre. E eu acredito que, né, por uma sorte do acaso, ele não morreu, né? Então a gente consegue ver ao longo da vida, eu fico assustado com essas coisas. Que tem coisas que a medicina não consegue explicar e que talvez não seja espiritual. Talvez seja literalmente deu sorte, não pegou no canto vital, né? Não sei o que aconteceu. E o cara tá vivo até hoje. Acho que mais recente é o caso do Lázaro, né? Eu acompanhei do começo ao fim e estava até vendo esses dias podcasts de policiais que foram atrás dele. E aí tem a questão de que eles falavam que viam rituais da floresta, lá do mato onde ele estava. E tipo, isso fazia com que tipo, ele sumisse e só não visse. Tem cartas deles descrevendo, os policiais passaram por cima dele, não viram ele. Tipo, ele ficava meio, não sei, invisível, não sei, enfim. E tipo, eu fiquei impressionado com isso. Isso me assustou na questão de assim, caramba, o cara conseguiu fazer tudo isso. Vários policiais estavam na ação e ele conseguiu sair da visão dos policiais.
A gente tem esse problema e agora é como resolver. Para mim, resolver isso é ir para Cristo. Pregar o Evangelho. Seria paliativo expulsar demônios. Eu falei sobre, nesse caso. sobre Marcos 16. Eu li aqui sobre Marcos 16. Falou aos apóstolos, porque logo no versículo 18 diz: pegarem serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera. E essa parte é difícil eu ver isso, viu? Não, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E eles o expulsar demônios e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, aí você considera que essa aplicação é para todos os cristãos, mas eu considero que foi para os apóstolos. E o desdobramento disso a gente vê em Atos. Pronto, vamos dizer assim, uma simbologia. Aqui está os apóstolos e Jesus está falando para eles. Eles pegarão em serpente, mas eles estão presentes aqui na frente dele. Mas é porque tem o autor que está escrevendo, né? Nesse caso é Marcos que está escrevendo, apontando para quem era que se aplicava. Aí também tem a linguagem do autor. Que hora ele toma a linguagem falando como se fosse Deus, hora ele está representando Deus, apresentando para quem ele está falando. Se hoje pode-se orar por uma pessoa e a pessoa é curada, eu subentendo que hoje pode-se orar por uma pessoa que tem. Ore. Nada impede que você ore por ela. Mas não era por oração que se expulsava demônio, né? Nesse caso. Mas tudo bem, né? Com certeza, eu vou. Se a pessoa estivesse estribuchando do meu lado, eu não vou deixar ela daquele jeito. Eu vou sentar e orar com ela. Na questão de cura, por exemplo. Com certeza. Na questão da cura. A minha mãe sofria de coluna. E ela ficava semana deitada na cama sem poder se levantar. Tinha que ter em casa babá, tinha que ter em casa pessoa para fazer comida na rua, uma casa com 5 filhos. Um quarto, depois veio 5. Minha mãe hoje está com 74 anos. E ela foi curada por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, com oração das pessoas evangélicas. Né? Com certeza, eu creio nisso. 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu estava andando a cavalo com minha mãe. Sim. Mas você vê que o relato bíblico de quando alguém tinha um poder milagroso de curar era diferente do que é realizado hoje, em alguns pontos? Com certeza. Antigamente era uma coisa muito mais... Então, aí tem uma, né? Porque a pessoa nem precisava fé para ser curada. A gente tem um relato do cego que nem conhecia Jesus. Não, hoje está muito banalizado. Antigamente a coisa era mais séria, a coisa era mais... Então, eu considero que o propósito deixou de existir daquela maneira. A coisa era mais centrada antigamente. E para a possessão demoníaca também, para mim, mudou. Assim como para milagres, como para a possessão demoníaca. E em todo caso, para resolver esse conflito, eu vou para Cristo. E prego o Evangelho para que ele seja batizado e assim vai resolver o problema. Porque se existe ou não a expulsão de demônios, vai ser algo paliativo na vida dela. Aí se for considerar, varreu a casa só. Não é? Não preencheu com o Espírito Santo. Nesse sentido. A casa vai ficar vazia por um tempo só. Pode ficar pior depois. Isso. Não é? Mas é isso. O que o Alexandre estava dizendo, a gente precisa prestar atenção quando a notícia é na TV. Porque eles têm um interesse em vender e eles sabem muito bem trabalhar com a crença da humanidade e sabem muito bem contar uma história que vai trazer audiência. Sim. E eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Então, quando a gente vê a perseguição desse cara, as narrações, ele selecionou os fatos que interessavam e deu uma história boa para uma grande audiência. Então,
tem que desconfiar muito antes de crer na televisão. É um assunto polêmico, cheio de coisas que a gente tem que considerar. E que na nossa vida prática, o que vai fazer a diferença é se a gente está buscando a Deus intimamente, num relacionamento íntimo e verdadeiro, fazendo a vontade dEle e caminhando em santidade. Era isso que eu ia falar aquela hora, da última fala ali. Claro, respeito todas as opiniões aqui, respeito. Mas a gente tratar como se hoje fosse o último dia. Eu cuidar da minha salvação. E se eu tivesse uma pessoa aqui na frente que não entregou a vida a Jesus ainda, e digamos assim um exemplo, e amanhã fosse acabar tudo, aí o que eu diria para ela? Falaria da condição dela e para ela. Obrigado pelos comentários, eu respeito cada um deles, colho no meu coração e a gente continua caminhando junto. Esse assunto de fato é polêmico e espero que isso tenha trazido algum acréscimo para o seu relacionamento com Cristo. E despertado em você a urgência do Evangelho, de viver segundo a vontade de Deus. E também a certeza de que a gente não tem todas as respostas. E como você disse no primeiro dia de aula, para saber aquilo que é importante para você, onde você gasta mais tempo. Então, ele não gasta tempo para saber quem é o Belial das moscas, né? Nem sabia que existia esse nome, né? Não queria saber da mosca. O Beelzebub das moscas, né? Então, de fato, a gente tem certas coisas que a gente pode saber só o suficiente e que para Deus temos que ir além do suficiente. Alguém pode orar por nós? Obrigado por esses dias. Consegui.